O inoculante, ele melhora a qualidade da silagem. Em tese, ele não faz esse trabalho de melhorar a qualidade. Olá, amigos, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje, mais um vídeo de perguntas e respostas. Assunto hoje, inoculante. Vamos entender um pouquinho dele. Vai sobrar uma dúvida? Vai no comentário, pede que a gente grava depois mais respostas. Meu nome é Ricardo, da empresa Silari. Nós trabalhamos com alimentação animal e produzimos máquinas para esse fim, para moer, para ensacar. Gente, vamos ao vídeo então. Inoculante. O que é esse bicho? Que muita gente não conhece. Inoculante realmente é um bicho, é uma bactéria. Existem inoculantes com uma bactéria específica para alguma coisa. Por exemplo, a cana tem uma bactéria específica. E inoculantes que têm uma gama grande de bactérias, né? Várias cepas de bactérias dentro dele, até 8 mais ou menos, que é a linha comercial. E aqui no meio tem de 4, 6, né? Inoculante é o que então? Inoculante é bactéria. A gente pega um monte de bactérias, concentra elas numa cultura e depois bota ela aqui. E aqui ela fica de uma forma que quando recebe água, ela vai se multiplicar dentro do alimento. Aqui nós temos uma silagem, por exemplo, que é de soja, que dispensa o inoculante. Nós vamos falar várias respostas para vocês. Então, inoculante nada mais é que bactérias que fazem a fermentação, aceleram a fermentação. Uma outra pergunta recorrente é o que faz o inoculante? O inoculante, ele faz as vezes das bactérias. Então, você tem, por exemplo, uma silagem, dentro da silagem já tem bactéria, mas tem pouca. Então, demora a se multiplicar e a fermentação é lenta. O que ele vai fazer? Ele vai botar um monte de bactérias, elas vão se reproduzir muito rapidamente e vão atuar ali na fermentação. E também existem algumas cepas, algumas enzimas que podem atuar também na abertura do silo, né? Fazendo com que ele dure mais, tá? Então, tem alguns inoculantes que têm enzimas específicas para depois na abertura e não só para a fermentação. Hoje o assunto inoculante, até o final do vídeo, tá? Esses vídeos de pergunta e resposta sempre vai ter um assunto único. Então, uma pergunta bastante presente, quais tipos de inoculantes nós temos, tá? Como eu expliquei anteriormente, nós temos vários inoculantes diferentes no comércio. Nós temos, por exemplo, o inoculante da cana, ele é um inoculante específico, então ele vem sozinho. Mas ele também pode estar dentro de um frasco onde tem 8 agentes, né? Eu sempre aconselho você pegar o menor número de bactérias, tendo a bactéria que você precisa para o material que você vai usar. Então, depende do material, vai ter uma bactéria específica, tá? Então, a diferença e quais são os inoculantes, não é esses números aqui, que são o número de bactérias, que faz a diferença, e sim você ter essa uma bactéria que vai agir naquilo que você precisa. Isso é a diferença entre eles. Uma outra pergunta bastante recorrente é se a gente usa sempre inoculante, e também se ele é obrigatório. Gente, o inoculante nada mais é que bactéria, já falamos disso. Sendo uma bactéria, se eu uso ele, eu acelero o processo. Essa é a função. Se eu não preciso acelerar o processo e aquilo que eu estou fazendo, por exemplo, os grãos já tem bastante bactéria, então eles funcionam bem. E nós temos outras alternativas do que esses comerciais que são bem caros, que também fazem um bom resultado. Sendo o milho a silagem mais conhecida e mais utilizada provavelmente no Brasil ainda, ou no mundo, uma pergunta muito recorrente: eu preciso usar inoculante no milho? Eu pessoalmente não recomendo o uso de inoculante, só um caso específico. Por quê? Porque o milho sozinho tem uma fermentação perfeita, ótima. Soja, silagem de soja que você não conhece também. Então os grãos em si, eles dispensam o uso de inoculante. Dispensam, mas não é que você não pode usar, você pode escolher. Um exemplo prático para ser rapidinho: você quer usar a tua silagem daqui 15 dias. Mas ela não está pronta em 15 dias. Você bota inoculante e você vai poder usar em 15 dias. Então você bota inoculante só naquela parte para atender os primeiros 15 dias. Porque com 30 dias, aquela que você não usou inoculante já estará pronta. Fazer silo de chão precisa de inoculante? Gente, assim ó, todos os silos são iguais. Todos eles têm o mesmo jeito de fermentar. Mas o silo de chão realmente é diferente. Mas não é a bactéria que vai te ajudar. Aí são as enzimas no pós-abertura. Porque você tem uma perda considerável antes de abrir e começa a perder por oxidação depois de abrir. Então, para quem faz silo de chão, o inoculante ajuda a acelerar o processo, diminuir para metade, que eu respondi na pergunta anterior, e também ajuda com enzimas que vão reduzir, então, as perdas depois que abre. Porque depois que você abre, começa um outro processo de perdas. O inoculante, ele melhora a qualidade da silagem. Em tese, ele não faz esse trabalho de melhorar a qualidade. Ele melhora as condições, porque ele fermenta rápido
e depois também, se ele tem as enzimas próprias, ele vai diminuir a perda pós-abertura. Porque uma fermentação rápida, ela interfere na qualidade de uma forma pequena, mas ela interfere, porque o processo fica mais efetivo. Quanto mais rápido está fermentando e o pH baixando, melhor, porque termina o processo mais cedo e fica uma ótima silagem. Gente, tem muita pergunta para responder sobre inoculante, é um assunto bastante extenso, então vai ter um próximo vídeo de perguntas e respostas dele, talvez mais 2. Agora no próximo, que eu não vou entrar hoje, é quando eu preciso e quando eu não preciso de inoculante no que eu vou produzir de silagem. Cana de açúcar, como é que funciona, os capins, como é que funciona, as regras que a gente tem que seguir. Outra coisa, as alternativas que a gente consegue ter. Eu vou dar uma ajudinha para vocês já para saber do próximo vídeo. O soro do leite, para quem faz queijo. Vamos falar no próximo vídeo. Gente, toda pergunta que você fizer no comentário é importante para mim, porque a gente termina o assunto do inoculante sabendo as suas dúvidas. Então, se tem alguma coisa que você quer pedir, peça, se não está no vídeo, que lá no outro vídeo, quem sabe, vai aparecer, ou lá no terceiro, mas eu vou responder. Em vídeo também, não só no comentário. Certo, gente?